Nós se congregamos na sede, já lá com o pastor Milton mesmo, nosso presidente, já há longos anos, já fomos dirigentes de igreja, enfim, faz 40 e poucos anos que a gente serve ao Senhor. Aleluia, mas eu fiquei muito feliz de conhecer o povo que eu não conheci tão pertinho, né? Então, vocês estão de parabéns, os hinos muito lindos, muito bonito mesmo. Isso engrandece o nome do Senhor. Vocês estão de parabéns, né? Nossos visitantes, que bom que vocês vieram, né? Que bom que vocês vieram. Aquela menininha ali, linda, né? O nome dela é Stephanie, eu não vou esquecer agora. E tudo isso é o mover de Deus que pudéssemos estar aqui nesta noite. Irmãos, eu confesso, eu orei e Deus me levou um assunto bem assim para nós aqui nesta noite, sobre a oração. Aleluia. Eu sei que aqui é um povo que ora, então nós precisamos falar um pouquinho sobre a oração, tá? Então falar sobre oração, irmãos, é muito bom, mas o melhor é orar, tá? Não adianta eu ficar aqui 1 hora falando sobre oração e se nós não queremos orar, aí não funciona, tá? Então a gente tem algumas experiências na oração, então eu quero compartilhar com os irmãos isso aqui. Eu estou muito feliz que podemos trabalhar, faz 2 anos agora com o irmão dele, o pastor Samuel, né? Ele é o líder, nós somos o vice-líder do campo de Blumenau, dos adolescentes da melhor idade. Do sênior, né? O sênior. Então, graças a Deus, estamos ali. Outrora nós já estávamos trabalhando lá com os outros líderes, há longos e longos anos nós trabalhamos na sede, sempre com os idosos. Porque se tem um grupo que tem que ser abraçado, são os idosos, mas também as crianças também. Por quê? Sempre quando se fala em criança, fala assim vulnerabilidade. As crianças precisam de um atendimento mais conchegante, mais abraçando as crianças, mas também os idosos a mesma coisa. Agora, porque eu às vezes, falando nisso, às vezes eu fico assim, fico assim, não consigo entender. Quando se vai para uma casa onde tem uma criança nova, nasceu ali, né? Veio um baby, né? Ai, que lindo, né? Abraça, ai, que lindo, que maravilha. Mas vocês já viram alguém abraçar um idoso e dizer, ai, que lindo está você? Então fica um ponto de interrogação, né? Bom, vamos lá. Abra sua Bíblia em Romanos. Vamos falar apenas sobre 2 palavras nesta noite: oração e perseverança. Perseverança e oração. Abra sua Bíblia em Romanos 12. Romanos 12 e 12. Não vamos se esquecer. 12 e 12. Romanos 12 e 12. Os irmãos acharam? Amém. Opa, os irmãos estão ativos. Graças a Deus. Diz assim: alegrai-vos na esperança, vírgula. Irmão, é bom esperar? Não, né? Não, por favor, né? É ruim esperar, mas alegria, devemos se alegrar na esperança. Irmão, Jesus disse que Ele volta e Ele vai voltar. Temos que esperar. Alegrai-vos na esperança. Não é fácil, né? Se você vai num ponto de ônibus, enfim, esperar, né? 10 minutos ou meia hora, e, meu Deus, quer ver? Você fica às vezes trancado no trânsito, né? Se você fiquei trancado no trânsito aqui em Blumenau, 1 hora, parado 1 hora. Eu disse, nunca vi isso em Blumenau, 1 hora. Claro, daí deu um problema lá, mas é assim, ó. Aí você fica alegre, né? Oh, glória a Deus, aleluia, estou esperando. Vamos lá, né? Então, alegrai-vos na esperança. Mas o crente tem que ser alegre. Sede paciente na tribulação. Ah, piorou. Você já viu? De repente vê uma tempestade daquela. Né? De repente você passa, quem sabe, num vale daquele. Né? Aquela tribulação. Aí a Bíblia diz o quê? Sede paciente. Paz e ciência, né? Ser paciente. Irmão, piorou, né? Tá difícil, né? Meu Deus do céu. Quer ver quando você está com dodói e tem que esperar lá no hospital, lá na porta, lá, e ninguém te atende, né? 6 tempos atrás fomos lá no hospital, na parte da manhã, 5 horas da tarde, a esposa não estava sendo atendida. Eu fiquei quase impaciente.
temos que falar a verdade, né? Não adianta, né? Então é assim, mas Deus nos dá essa alegria de sermos pacientes. E o final aqui, então, do versículo 12 diz aqui, ó: perseverai na oração. E sobre isso nós queremos falar nesta noite, tá? Perseverar na oração. Ai, irmãos, não é fácil, né? Mas é necessário. Vamos lá. A palavra perseverança significa firmeza, significa constância ou persistência. Charles Spurgeon, lá atrás, um grande pregador, certa feita afirmou o seguinte: que pela perseverança o caracol atingiu a arca. Ele foi devagarzinho até que entrou lá dentro. Ok? Amados irmãos, o segredo para todo homem não é começar bem, mas sim perseverar e terminar bem. Não sei se vocês entenderam. Tudo você pode começar, mas presta atenção: o segredo não é começar bem, mas sim permanecer, perseverar e terminar bem. Por isso a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Vamos lá. Agora, bem verdade, nós somos chamados, escolhidos e vocacionados para uma grande missão, ok. E nesta grande missão devemos sempre estar alinhados com a palavra, com a oração, no jejum, no amor, na vigilância, na fé, sempre cheios do Espírito Santo, porque todos os dias temos leões, temos ursos gigantes para serem enfrentados, mas nós temos uma promessa. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Então todo dia temos ali leões e ursos para serem enfrentados, né? Porque todos nós, essa é a verdade, mas a promessa do Senhor está conosco. E a Bíblia também diz em Salmos 46: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Viu, irmão Geraldo? Você vai cantar agora é dia 7, se tiver Bíblia ali, dá uma encaixada. Eu descobri que vocês têm talento para cantar, então vocês vão cantar lá na sede, tá bom? Vamos lá, coloca os talentos ali, ó, vamos lá. E aí os leões vão cair, os ursos vão cair, né? Eita nós, né? Glórias a Jesus. Mas vamos lá, amém? Então, mas eis que estou convosco, e eu louvo a Deus que o Senhor está aqui também nesta noite. Aleluia. Meu desejo é que todo pai o conhecesse esse Jesus, irmãos. Amém, irmãos? Mas isso depende de nós. E se nós começarmos a colocar em prática, está orando hoje, dizendo ao Senhor: se uma pessoa aqui realmente Deus encher de verdade da tua palavra, da tua graça, cheio do poder do Espírito Santo, não só vai ganhar o bairro, mas quem sabe todo o Lisalve e quem sabe toda a região. Uma pessoa pode fazer a grande diferença se colocar de joelhos e buscar de fato, de verdade no Senhor. Mas vamos lá. O salmista Davi disse: olha o seguinte: eu sou como oliveira verde na casa do Senhor. Sabe o que é oliveira verde? Ele está dizendo que ela não está podre, ela não está estragada. Mas vamos lá. Quando ele disse: eu sou como oliveira verde na casa do Senhor, ele está dizendo o seguinte: eu estou vivo. Você se lembra? Você pode pegar uma oliveira, você pode cortar, ela brota. Você pode cortá-la, ela brota. Você pode queimar, ela brota. Então onde está o segredo da oliveira? Está na raiz. Irmãos, assim também devemos ser nós. Pode vir tribulação, venha o que vier, tá? Mas a tua fé está arraizada na palavra, na oração, em jejum, buscando a Deus, e você é mais do que vencedor. Mas veio o dilúvio, né? O dilúvio passou por cima da oliveira, quase um ano, né? Um ano ali. Passou o dilúvio, ela se levantou e começou a dar fruto de novo. Foi a única árvore que ficou debaixo do dilúvio e passou ela e ela voltou a dar fruto de novo. Eu quero dizer para alguém aqui nesta noite: esse dilúvio, quem sabe que você está passando, esse vai passar e Deus vai te levantar e você será mais forte do que antes. Esse dilúvio vai passar e você será uma bênção nesta caminhada. Aleluia. Mas vamos lá. Oração significa prece ou súplica dirigida a Deus. Tudo tem que ser feito em nome de Jesus, ok? Todas as orações têm que ser feitas em nome de Jesus.
oração é falar com Deus, mas também é agir. Observe a palavra, oração. Orar é falar, ação é agir. Então significa o seguinte: o que eu posso fazer, Deus não faz por mim. E o que eu não consigo fazer, Ele faz por mim. Amém, irmãos? Então vamos lá. Oração não é apenas falar com Deus, mas sim de estar com Deus. Portanto, amados irmãos, oração ainda é a chave das grandes vitórias e dos grandes segredos. Aliás, só tem dois problemas, um grande e um pequeno. Se o pequeno eu não orar, pelo problema pequeno ele se torna grande. E o problema grande, se eu orar, ele se torna pequeno. Então só tem dois problemas, um grande e um pequeno. Depende de se você ora ou não ora e não buscar a Deus. Oração, meus amados, é a força mais poderosa que existe. Ela entra onde ninguém entra. Conecta o altar da terra com o trono dos céus. Portanto, amados irmãos, Deus muda circunstâncias através das nossas orações. Você crê nisso? Amém. Deus muda circunstâncias através das nossas orações. Vamos lá. Deus transforma pessoas através das nossas orações. Eu vi isso e eu creio nisso. Deus cura, Deus renova através das nossas orações. Deus restaura casamentos, filhos, parentes através das nossas orações. Aleluia. Deus visita a sua igreja e fortalece em resposta das orações. Deus transforma e aviva as nações através da oração. Portanto, presta atenção, não há cristianismo verdadeiro sem oração, não há igreja sem oração, não há família perfeita sem oração, não há missões sem oração, não há departamento sem oração, não há avivamento sem oração, não há salvação sem oração, não há milagre sem salvação, sem oração. Portanto, Deus age através das nossas orações. Deus ainda muda a circunstância através da oração. Glorifica a Deus nesta noite. Eu sei que aqui é uma igreja que ora, que busca a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, a oração é a força mais extraordinária que age na terra, porque a oração une a fraqueza da fraqueza humana com a onipotência divina. Portanto, quando a igreja ora, os céus se movem, a terra estremece e coisas extraordinárias acontecem. Eu vou contar aqui uns exemplos que a gente viveu. Eu poderia ficar falando um monte de exemplos, mas quero apenas citar dois aqui. Meu filho, uns anos atrás, o Ronald conhece, ele disse: eu preciso fazer endoscopia. Ok, mas eu disse para ele: mas vem cá, eu estou achando que você deveria orar, enfim, buscar a Deus e esquece esse negócio de... Não, mas eu quero fazer, papapá. Aí ele estava em jejum, levei ele para o hospital, sentou tão tarde, fez. Fomos de manhã cedo, ele só foi atendido pertinho do meio-dia. E ele já estava um dia em jejum. Viu, irmãos? Aí tá, ele fez a endoscopia. Eu disse para ele primeiro: olha, ele está branquinho. Eu acho que não é bom fazer, não. Não, mas deixa eu fazer. Irmãos, olha só, ele fez, me entregaram para o rapaz. Quando eu coloquei ele dentro do carro, ele se apagou. Literalmente ele morreu. Eu peguei ele, carreguei ele lá no pronto-socorro, gritei: Deus, não deixa morrer meu filho. Aí uma senhora saiu correndo, e essa senhora era uma conhecida nossa. Pegou ele estava babando assim, já estava indo embora, o pulso está grudando nele. Aí o Espírito Santo disse assim: vai lá, chama o médico que fez a endoscopia. Aí o diabo disse: não adianta, ele já foi embora, já meio dia e pouco, já foi embora. Aí saí correndo, obedeci, saí correndo ali dentro, porque aí tem que fazer ficha, não sei o que, aí já era, meu filho. Aí saí correndo, fui lá dentro, bati na porta, o médico me atendeu. Ele disse: o que foi? Eu disse: ó, meu filho lá está, eu acho que ele já partiu. Vai lá, dá uma olhada lá, sai correndo. Ele saiu correndo, chegou lá, faz isso, faz aquilo outro. Aí colocaram ele lá dentro de uma sala, 3 camas. E o filho ficou no meio. E nada de pulso, nada, literalmente estava morto. Eu disse: meu Deus, e eu comecei a clamar ao Senhor. Aleluia. Foi clamando.
Aí de repente aqui tinha um senhor, nessa cama, só uma perna estava quebrada 7 vezes no acidente. E a senhora aqui estava toda quebrada aqui, em lágrimas, sangrando. E o meu filho aqui no meio. E eu lá vendo essa história toda. Aí esse senhor aqui disse, olha, eu estou levando ele para operar. Ele tirou a carteira e disse assim, depois entrega para minha esposa. Mas ele estava totalmente fora assim. Totalmente num acidente tão terrível, que eles sobreviveram. Aí eles levaram ele, aí ficou aquela senhora aqui, ó. Olha o que Deus faz muitas vezes, né? Essa senhora que estava aqui, ó, ela sabe o que ela disse? Ah, meu Deus, nós éramos da Assembleia de Deus de Jaraguá do Sul, nós demos as costas para Deus, nós abandonamos Jesus Cristo. Eu disse para ela assim, ó, voltem hoje ainda para Jesus. Deus tem um plano na vossa vida, volta hoje para Jesus. Seu marido vai ficar bom e a senhora vai ficar bom também. Ela disse, glória a Deus, sim, eu vou voltar, lágrimas derramando. Nós perdemos agora o carro, nós perdemos, mas nós vamos voltar para Jesus. Quando ela disse, nós vamos voltar para Jesus, de repente o filho começou a se mexer, começou a mexer. Daqui a pouco eu peguei ele, aí os médicos ali já vieram, enfermeiro, levantei ele e disse, pai, eu estou aonde? O que deu? Eu estou aonde? Eu disse, meu filho, né? Aí expliquei, aí o médico disse, agora dá um doce ali, dá um Coca-Cola, qualquer coisa para ele, para que a glicose sobe dele, enfim, a pressão sobe, vai lá dar um negócio para ele. Deu para entender? Deus permite certas coisas na nossa vida para estarmos naquele lugar ali para falar de Jesus para aquela senhora, para aquele senhor. Você entendeu? Mas vamos lá. Esse dia, mais um exemplo. Se eu continuar, eu vou ficar muito tempo aqui. Esses tempos atrás, nós só temos uma neta. Só tenho 2 filhos, só tenho uma neta. Essa neta foi ano passado, né? Foi, né? Não, ano retrasado. Lá em novembro, dia 18 de novembro, nós tínhamos um retiro e naquele dia, meu filho me ligou e já uns dias antes ele tinha levado a nossa neta para o hospital. Ela tinha 8 anos, né? 8 anos. Chegou ali no hospital, fizeram um exame. Não tem nada, manda para casa. Ficou ruim, febre, levaram de volta. Quando chegaram no hospital, ela disse, olha, mas não tem que fazer alguma coisa, não. Mas, né? Veio uma coisa mais de perto. E ela tossia, assim, uma tosse bem esquisita. Fizeram raio-x, fizeram as coisas direitinho. Tinha dado, como é que é? Derrame pulmonar. Aí o meu filho ligou e disse, olha, imediatamente ela tem que ser transferida no outro hospital, porque aqui na Unimed não tem jeito. Ela disse, olha, está passando bem mal, a criança está bem mal. Nossa, nós ficamos sem chão. Naquele dia o meu filho também me ligou. Estava entrando água, tanto assim de enchente lá em cima. Na mesma hora praticamente o meu filho ligou. Eu fiquei sem chão, irmãos. Você fica sem chão. E aí começamos a clamar ao Senhor. Foi para lá no Santa Catarina. Meus amados e queridos irmãos, ela ficou lá naquele estado. Não comia direito, só deram soro e aquela coisa. Olha, eu nunca vi uma coisa tão, né? Viu, pastor? Ficou uma semana naquele hospital, naquele quarto. Não trocaram uma vez a roupa de cama, só para você ter uma ideia, tá? Que ponto que chegou o hospital Santa Catarina? Não sei hoje, tá? A criança estava ali, gelado, 40 graus de calor, problema sério de pulmão. Imagina, e nós orando, dia e noite orando, clamando a Deus, clamando ao Senhor. De repente, veio uma notícia, olha, ela pegou uma bactéria terrível ali no hospital. Aí tiraram ela desse quarto, colocaram no outro e disse, agora só um milagre. E realmente, só foi um milagre. E aí começamos a orar, não comia mais, e ela não queria, quando a gente chegava perto, ela só fazia assim, ó, não queria mais conversa com ninguém. Foi uma tristeza, uma agonia para nós. Dia e noite, tanto eu como ela, nós orávamos, jejuávamos e clamávamos a Deus. Por isso estou falando sobre a oração da perseverança.
Aleluia. E aí por fora nós tentamos levar uma comida e de repente chegou um dia, o sogro do meu filho chegou também visitando, tá, disse, olha, a coisa está bem complicada. Mas isso foi no sábado, foi no domingo, chegamos ali e de repente então começou Deus a mudar a história. Ele ficou não sei quanto tempo lá no hospital. De repente eles começaram, o médico foi dar um antibiótico, um outro antibiótico. Dá uma olhada aqui, irmãos. Quando uma criança toma um forte antibiótico, ela precisa no mínimo ficar 30 dias sem tomar outro antibiótico. Caso contrário, ela vai ter sérios problemas. A minha irmã enfermeira, quando ela olhou, disse, meu Deus, eles deram um antibiótico muito forte para essa criança. Não pode dar. Piorou mais ainda a situação. Mas meus irmãos, não foi o pior. Quer dizer, para nós foi pior. E Deus começou a entrar com providência. Cristo entrou com providência. Naquele domingo, então ela começou a caminhar no corredor. E aquele médico que estava atendendo ela disse, ela precisa ficar um monte de tempo aqui dentro do hospital para se adaptar ao novo remédio que ela está tomando. Isso foi domingo. Domingo à noite chegou outro médico e disse, o quê? Esse médico está louco? Esse médico está fazendo tudo errado. Faz o seguinte, amanhã cedo eu vou dar alta para essa criança, vocês levam para essa criança para casa, cuida dessa criança em casa, aqui não fica mais. Ficamos 30 dias cuidando dela no apartamento do filho, mas graças a Deus, Deus deu vitória. Ficou ali, tem que tomar de vez em quando os remédios, mas graças a Deus está ali. Amém, irmãos? Amém. Persevera na oração. Aleluia. Vamos caminhar. Meu Deus, glórias a Jesus. Agora, uma vez Jesus vem andando sobre as águas e outra vez está dentro do barco. O que significa isso, pastor? É o seguinte, quando Jesus caminha sobre as águas, leva um tempo. No barco, é oração na hora. Então, não tinha... Peraí, explica melhor. Existe oração que você ora e Jesus age na hora. Existe oração que demora. Uma vez Jesus vem ao barco, está dentro do barco, é a oração na hora. Outra vez demora porque ele está caminhando em cima da água. Mas outra oração também tem essa oração que Jesus não responde. Tem o nome de Deus. E aí não adianta, tá? Quando Deus diz é não. Nós somos tão acostumados, pastor, com sim. Mas de repente Deus diz não. E aí nós ficamos às vezes bravos. Mas irmão, quando a nossa oração tem o nome de Deus, glorifica, porque também é o melhor de Deus. Aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, é fato, escute isso aqui, é fato, que Deus está sentado no trono. Ele é o Deus Todo-Poderoso, absoluto, soberano, onipotente, onisciente, onipresente. Falando Ele, tudo obedece, tudo acontece. Ele não depende de homens, Ele não depende de reis, Ele não depende de governos, Ele não depende de tempo e de estação, Ele não depende de ninguém. Ele é sempre Deus, será sempre Deus Todo-Poderoso. Mas Ele resolveu agir através das nossas orações. Ele resolveu agir através das nossas orações. Então vale a pena orar, vale a pena buscar a Deus. A Bíblia diz, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, se converter dos maus caminhos e orar e buscar a minha face, então sararei esta terra, sararei os nossos corações. Esse é o nosso Deus que está aqui nesta noite. Aleluia. Quanto mais você prostrar-se diante de Deus, mais alto você consegue ver as coisas espirituais. Alguém disse com razão, um santo de joelho enxerga mais longe do que um filósofo nas pontas dos pés. Portanto, amados irmãos, o exercício mais difícil para um cristão é orar. É mais fácil carregar pedra do que orar, é ou não é? É, irmãos, é verdade. Aleluia. Agora, se nós não oramos, nós não teremos discernimento das lutas. Se nós não oramos, nós não seremos equipados
para batalhas espirituais. Pedro não orou, por isso ele fraquejou. Portanto, amados irmãos, há lutas que não se ganham com orações. Desculpe que eu vou entrar aqui numa área. Não se ganha lutas com orações poéticas, filosóficas, farisaicas ou orações, linguagens polidas. Esquece, não. Viu, irmão? Parabéns. É orar aquilo que Deus te manda falar do coração, aquilo que a gente sente. Não adianta imitar outros a oração, não, irmão. Eu canso às vezes de ver isso, não funciona. Aleluia. Quando alguém está doente, Jesus me cura. Deu para entender? Temos que ser direto nas coisas. Queridos, há lutas que não se ganham no grito, ou não se ganham em argumentos. Há lutas que só se ganham de joelhos, com jejum e oração e lágrimas, até com gemidos. Por isso a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, a vitória vem. Creia em nome de Jesus. Aleluia. Deus poderoso. Por isso em Lucas capítulo 18:1 diz: orai, Jesus disse, orai sem cessar. Portanto, nunca desiste da oração, persevere. Em Efésios 13:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais além daquilo que pedimos, pelo poder que opera em nós. A Bíblia diz em João capítulo 14, de 12 a 14, diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo recebereis e tê-los-eis, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Tiago, um homem de oração, ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Queridos irmãos, ele também diz assim: a oração feita por um justo pode muitos seus efeitos. Portanto, meus queridos, eu vou entrar aqui e dar uma parada. Pastor, então por que Deus permite tempestades às vezes nas nossas vidas? Por que Deus permite vales às vezes nas nossas vidas? Pastor, eu não estou entendendo. Por que Deus permite covas nas nossas vidas? Pastor, por que Deus permite doenças às vezes em nossa vida? Pois bem, Deus tem as suas múltiplas formas de trabalhar em nossas vidas. Muitas das vezes Deus nos não livra das tempestades, mas Ele nos livra nas tempestades. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo, mas Ele foi junto no fogo. Muitas das vezes Deus nos não livra, dá uma olhada aqui, da cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Ele livrou na cova dos leões. Meus irmãos, Deus não livrou Pedro da picada da cobra, mas Ele livrou ele do veneno da cobra. Então Deus tem as suas múltiplas formas de trabalhar através das certas de vales ou tempestades. Meus queridos, orações. Agora deixa eu abrir aqui entre parênteses. Nós queremos mostrar alguns exemplos de oração que nós temos na Bíblia. Depois vamos falar de alguns homens que nos dão exemplos na Bíblia. Se nós olhamos em Êxodo capítulo 30, nós temos o altar do incenso. Vocês conhecem, quem sabe ali, o altar do incenso. O altar do incenso, ele tinha 4 pontas. Ele tinha uma ponta, outra ponta, mais outra ponta e outra ponta. Ok. A primeira ponta, essas pontas eram aspergidas com sangue. Então Moisés nos dá um exemplo de oração. Vamos lá. A primeira ponta, ela aponta para mim. Deu para entender? Eu preciso orar e ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É bom pedir oração, ok, mas eu preciso ter oração. Eu preciso ter meu vaso lá no céu cheio da oração. Porque se o teu vaso está cheio de oração, certa feita Deus vai derramar bênção sobre a tua vida. Então a primeira ponta ela aponta para mim. A segunda ponta aponta para a família. Nós precisamos orar pelas nossas famílias. Eu disse para minha esposa, eu fiquei de boca aberta ontem. Se tem 35 mil crianças para serem adotadas neste Brasil, 35 mil crianças esperando alguém adotar uma criança. Mas se for um casal, homem e mulher, ali no juiz, sabe o que ele diz? Não, você não pode ter uma criança. Eu vou ter que dar para 2 homens.
eu vou ter que dar para 2 mulheres. Essa é a situação que estamos vivendo. Você está entendendo? Para destruir a família. Infelizmente, para destruir a família. Então, a primeira ponta eu tenho que orar. A segunda ponta eu tenho que orar pela família. Glorifica a Deus pela tua família, meu irmão, minha irmã. Ela não é perfeita, nem de Jesus não foi perfeita. Esquece, família perfeita não tem. Mas tem que orar pela sua família. Lute pela sua família. Clame pela sua família. Chore pela sua família. Porque quando Jesus estava na cruz do Calvário, todo mundo deu fora. Ninguém ficou ao lado dele, a não ser a sua família e mais João. Aleluia. Deixa eu me falar outra coisa. Primeira ponta, eu tenho que orar. Segunda ponta, família. A terceira ponta, eu tenho que orar pela igreja, para a igreja. Para que Deus abençoe a igreja. Aleluia. Os pastores, os obreiros. E a última ponta, eu tenho que orar pelas nações. Amém. Irmão, não esqueça de orar pelo nosso Brasil, viu? Aleluia. Ok? Então, esse é o modelo de oração que Moisés não está dando. Ok? A segunda, oh queridos, eu gosto demais. A oração que Jesus nos dá o modelo. Aleluia. A oração do Pai Nosso, né? Que modelo! Eu não quero entrar na oração do Pai Nosso hoje, quem sabe outro dia. Mas a oração do Pai Nosso, que exemplo lindo que Jesus foi dar, né? Mas deixa-me trabalhar um pouquinho com a outra oração que Jesus fez, de João capítulo 17. Essa é uma das orações mais lindas da Bíblia. João capítulo 17 é uma das orações mais lindas da Bíblia. Olha ali, ó. Jesus, antes de partir para a cruz, Jesus falou no capítulo de 16. Presta muita atenção aqui para não ficar dúvida. No capítulo de 16, Jesus falou de Deus aos discípulos. 16, Jesus falou de Deus aos discípulos. No 17, ele pega e fala dos discípulos para Deus. Entenderam? Observa bem. No capítulo 17, ele não fala, eu acho isso aqui muito lindo. Ele não fala do seu sofrimento. Ele não fala da sua dor, da sua angústia, do seu abandono. Ele não fala nada disso, ele fala somente algo espiritual. O capítulo 17, irmãos, presta muita atenção a esse aqui, ó. O capítulo 17, ele fala do passado, do presente e do futuro. Do passado, ele está dizendo o seguinte: ai, a glória que eu tinha com meu pai. No presente, ele fala o seguinte, ele está dizendo pelos discípulos: ó Deus, guarda os discípulos. Do futuro, ele está dizendo o seguinte: ó Deus, que a igreja creia na minha morte, mas também na minha ressurreição. Então, o capítulo 17 é muito lindo, uma das orações mais lindas. E essa oração é dividida em 4 partes. A primeira parte ele fala sobre a salvação. Irmãos, a coisa mais gostosa que tem nesta vida é a salvação. Você está agradecido pela salvação, irmão? Você está agradecido que o teu nome está escrito no livro da vida? Aleluia! A Ele toda a glória, a Ele toda a honra. Então, no capítulo 17 é dividido em 4 partes. A primeira parte fala sobre a oração. A segunda parte ele fala sobre a segurança, sobre a proteção que temos em Cristo Jesus. E a terceira coisa ele fala sobre a santidade. Irmãos, dá uma parada aqui, ó. Esses dias eu estava numa igreja, veio um casal, desculpa, brinco assim, tem nada com isso. De repente ele pegou o celular, no meio da pregação ele foi tirar um selfie. Oh, dá uma olhada aqui, estou dentro da igreja, olha só. Onde está o temor de Deus? Onde está a santidade de Deus? Daqui a pouco ele tinha 2 homens namorando-se. Você já imaginou? Da igreja entre gato e cachorro, você não pode jogar fora. Agora, onde está o temor de Deus? Daqui a pouco eu vi um homem lá, cabelo todo cortado com baita com coque aqui pendurado aqui assim. Uau! Irmãos, virou realmente uma coisa que é de se assustar. Aí eu fico pensando, onde está a santidade de Deus? Onde está o temor de Deus?
Mas graças a Deus, irmão, vamos permanecer firmes com Jesus Cristo. Aleluia. Não vamos olhar para essas coisas, vamos olhar para Jesus, amados. Mas vamos lá. Aleluia. Então, esse capítulo 17 é dividido em 4 partes. A primeira parte, para vocês anotarem ou guardar. Eu também gosto de anotar e guardar, viu, irmãos? A primeira parte, então, ele fala sobre a salvação. A segunda parte, ele fala sobre a segurança, proteção. A terceira parte, ele fala sobre a santidade. E a última parte, ele fala sobre a unidade. Então, o capítulo 17, ele tem essas 4 características. Mas vamos lá. Amados irmãos, Paulo também nos dá um exemplo de oração. Olha aqui, um exemplo de oração que funciona. Ele diz assim, em poucas palavras: ora certo, pensa certo e viva certo. E aí Deus vai responder a tua oração. Bem rápido, né? Ora certo, viva certo, pensa certo e a oração será respondida. Aleluia. É um exemplo de modelo de Paulo. Amados irmãos, o nosso grande problema não é de orar, mas sim de crer, de confiar, de buscar realmente a Deus. Veja, quando nós temos o exemplo de Atos 12, a igreja estava orando, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, 7 dias orando a igreja, círculo de oração, todo mundo orando na casa de Maria. Por que eles não oraram por Marcos? Eles não oraram por Marcos, por isso Marcos foi morto. Mas agora estavam orando, só que eles não estavam acreditando. Tem 2 linhas aqui, ó. Você fica com a qual você achar. Para mim, eu fico com as 2, pode ser, tá? Quando no círculo de oração as irmãs estão orando, de repente alguém bate na porta, pode parar de orar, porque o problema está resolvido. Não, nós estamos aqui na glória de Deus, nós estamos mover de Deus. Deixa ali Pedro lá fora, não quero nem saber. Nós estamos aqui na glória com o Senhor, a glória de Deus está aqui. E deixa Pedro lá fora. É uma linha, tá? A Bíblia não fala, mas o que a Bíblia diz, tinha uma menina chamada Rode, né? Ela foi lá. É o seguinte, Pedro está lá fora, eu acho que está delirando, tá? Deixa ele, não entender? Esse é o sinal que nós estamos vivendo. As pessoas oram, mas não acreditam na oração. Jesus. Nós precisamos acreditar naquilo que você fala. Aleluia. Mas vamos lá. Amados irmãos, as nossas orações também podem ser impedidas? É verdade? Claro que sim. Então vamos lá. Nós não estamos caminhando, tá? As nossas orações podem ser impedidas. A Bíblia diz: se eu atender iniquidade, o Senhor não me ouvirá. Então, se você querer viver sem fé, sem amor, sem perdão, viver no pecado, vive duvidando, na soberba, na ignorância, na incredulidade, no negativismo, irmão, esquece. Quando tem briga no casal, não esquece, não vai ter. Deus não responde a oração quando tem desavença no casamento. Aleluia. Deus não responde. Tem um ditado que diz assim, vocês que moram aqui mais no interior, diz assim, ó: se tem nuvem não cai orvalho, né? Mas se não tem nuvem, cai orvalho. Se está tudo bem, cai orvalho. O salmista Davi disse: bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração. Outro exemplo lindo, Marta, Maria, Lázaro. Eu gosto demais desse assunto aqui. Jesus gostava de ficar na casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus gostava, lá em Cafarnaum. Dá uma olhada aqui. Jesus chega com toda a comitiva. Marta era mais idosa, mais velha, né? Marta que mandava. Aí Jesus chega, e Maria aos pés de Jesus, né? O círculo de oração conhece muito bem isso aqui, mas vamos dar uma ajudada ali, quem sabe vai melhorar um pouco mais. Marta estava ali, ela saiu, foi lá na cozinha, né? Foi lá na cozinha. O lugar dela era para estar onde? Aos pés do Senhor. Mas ela foi na cozinha. Lá na cozinha, parece que eu vejo, né? Banando para o fogo pegar, né? O fogo não pega. Lógico, não vai. Ela tentou fazer comida, não sai, não vai. Ela ficou nervosa. Aí ela veio para Jesus e disse: ô Jesus, tu não manda que a Marta venha me ajudar? Dá um jeito, em nossas palavras. Jesus, dá um jeito ali na Maria. Maria, que é isso? Tu não vai me ajudar? Aí Jesus disse o quê? Marta, Marta, Marta. Uma coisa é necessária. Maria escolheu uma parte. Dá uma olhada aqui, irmão. Ela reclamou.
ela foi, xingou. Irmãos, quando alguém sai dos pés de Jesus, não funciona mais nada. Esquece. Por isso estou falando sobre oração. Se você sair aos pés de Jesus, nada mais vai dar certo na sua vida, nem no seu casamento, nada. Esquece, tá? E Jesus quis ensinar isso para ela. Tá? Ela aparece 3 vezes na Bíblia. Maria aparece 3 vezes na Bíblia e Lázaro também aparece 3 vezes na Bíblia. Dá uma olhada aqui. Agora, na segunda vez, Marta aparece o seguinte. Marta chega e já enfrenta Jesus. Ô Jesus! Já se cobra de Jesus, reclamando. Primeiro, ô Jesus, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Já vem se cobra, já vem. Ela não vem dar um beijo em Jesus. Ela já vem de frente. Ô Jesus, se estivesse aqui, tá? O que é isso, Jesus? Tu ficasse tanto tempo na nossa casa, nós te tratamos tão bem, agora tu não vem, nós te pedimos, chamamos você, nosso irmão morreu. Qual é a tua, Jesus? Nós te amamos, nós gostamos de ti, mas agora faz 4 dias, nós já enterramos Lázaro, ele já está morto, já está cheirando mal. O que é isso? A Bíblia não fala tudo isso aqui, mas eu creio que ela falou isso para Jesus. Aí Jesus disse, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Aí Marta, tá, é a segunda vez. Na terceira vez, ela estava ali. Ô Jesus, eu quero te servir. Igual hoje na casa dela. Eu quero te servir. Olha, irmãos, dá uma olhada aqui. Agora a Marta era crente. A Marta, nem a segunda, nem a primeira, não era crente. Mas na segunda vez a Marta era crente. Agora chega e diz assim, Jesus, a comida está gostosa? Eu posso melhorar? Eu posso fazer o quê? Posso te ajudar? Posso fazer melhor? Agora ela estava servindo Jesus. Irmão, como é bom servir Jesus. Vamos lá na Maria. Maria aparece a primeira vez aos pés do Senhor, aprendendo. Coisa boa aprender aos pés de Jesus, né, irmãos? Mas segunda vez ela estava aos pés de Jesus, chorando. Opa, mudou, né? Primeira vez você estava aprendendo. Na segunda vez ela estava aos pés de Jesus, chorando. Mas na terceira vez ela aparece aos pés de Jesus, quebrando o seu vaso de alabastro, adorando a Jesus. Mas deixa eu me falar agora de Lázaro. Lázaro aparece 1, 2, 3 vezes na Bíblia. E calado, mudo e calado, né? Mas por quê? Se um homem estava morto 4 dias, enterrado, pastor, ele deveria falar para nós como é que é no outro lado, né? Deveria falar para nós como é que é no outro lado, né? Mas o camarada não fala nada, não diz nada. Parece que eu vejo ele na multidão, mas quando ele passava, queria. Como é o nome do bairro aqui? Máximo, né? Alto Máximo. Ele passando aqui no Alto Máximo. Esse homem estava morto, mas ele viveu. Esse homem estava morto, mas ele está vivo. Ele tem uma coisa diferente. Irmão, se ele passasse na cidade de Blumenau, todo mundo iria parar. Esse homem estava morto, estava retirado 4 dias, mas Deus está com ele. Deus está com ele. Sabe o que quer dizer isso? A sua vida é um testemunho vivo. Amém. Irmão e irmã, que a nossa vida seja um testemunho vivo. Aleluia. O mundo lá fora precisa olhar aqui e dizer, lá vai uma mulher, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Deus está com ele, Deus está com ela. Ele não precisava falar nada. A sua vida já é um testemunho vivo. Amém? Vamos lá. Louvado seja o nome de Jesus. Pois bem, vocês já viram alguém brigar aos pés de Jesus? Não, né? Sabe por quê? Não dá ibope, né? Aos pés de Jesus não dá ibope, né? Mas, queridos irmãos, ficamos aos pés de Jesus. Lá aos pés de Jesus, ninguém vai te tocar e ninguém vai tirar você. E tem mais uma, aos pés do Senhor, a vitória é certa. Glorifica a Deus. Aleluia. Aleluia. Provérbios 15, 29 diz assim: o Senhor atende a oração dos justos. O Senhor atende a oração do justo. Agora nós queremos compartilhar alguns momentos de alguns homens de Deus na Bíblia, que claro que não dá todos, mas alguns homens que nos dão um lindo exemplo de oração, tá? Vamos lá. Abraão orou a Deus e Deus livrou o seu sobrinho Ló. Oh, coisa boa, né? Isaac orou a Deus e Deus curou a sua esposa. Pediu um filho e Deus deu 2. Coisa linda, né? E depois se ligaram por esta vida. Deus, olha aqui, ó. Interessante. Isaac orou para ter um filho, né? Depois eles não oram mais. Aí isso dá problema. Isaac
é uma pessoa que me chama a atenção, homem de perseverança. Nós estamos falando de oração e perseverança. Entulharam o poço. Foram lá, abriram. Entulharam de novo. Então eu vou no outro lugar. Entulharam de novo. Então não dá. Vou mais no outro lugar. Se fosse eu não sei. Talvez ele ia já arrumar uma briga, né? Você também, né? Entulharam de novo. Mas Deus disse assim: fica na terra que tinha fome. Fica nessa terra. Eu te abençoarei e eu serei contigo. Ele ganhou, quer dizer, a terra produziu 100 vezes mais. Dá uma olhada aqui. Agora foram entulhando os poços e ele foi seguindo em frente. Chegou o momento que eles chegaram e disseram assim: sai da nossa terra, vai embora. E ele foi no lugar, no vale, e ali ele fez um poço e veio uma água boa. Meus irmãos, porque Deus estava com ele. Aleluia. Deus, e isso me chama a atenção, a perseverança de Isaac. Ele não reclamou, ele não desistiu e Deus deu vitória a ele. Vamos lá, nós temos que correr. Jacó orou a Deus na fuga, indo para Labão, né? Ele fez uma oração de 4 pedidos. Eu gosto demais desse assunto aqui. Irmãos, irmãs, no capítulo 28 de Gênesis está escrito isso aqui, ó. Ele vai embora, Jacó vai embora. De repente ele chega lá no deserto e ele faz uma oração. Ó Senhor, se tu fores comigo, me guardar nesta viagem, me der o pão para comer e os vestidos para vestir, e em paz voltar para o meu pai, de tudo te darei o dízimo. O Senhor será o meu Senhor e de tudo te darei o dízimo. Meus irmãos, dá uma olhada aqui. Ele faz uma oração de 4 pedidos, e esses 4 pedidos começam com a letra P. Opa, como é que é? Se o Senhor foi comigo, presença. Irmãos, e nós precisamos buscar nas nossas orações a presença de Deus. Aleluia. Eu preciso buscar a presença de Deus. O primeiro pedido, Deus foi com ele, presença. Ele nem sabia que o anjo já estava ali ao redor dele. Aleluia. A segunda coisa, se o Senhor me der comida, né? Se o Senhor me guardar nessa caminhada, me guardar fala da proteção. Irmão e irmã, nós estamos aqui nesta noite é porque Deus te guardou, Deus te protegeu. Você está aqui para dar glórias e louvores a Deus. Mas uma outra coisa, se o Senhor me der pão, se o Senhor me der vestido, fala de provisão. Irmão, glorifica a Deus, você tem roupa, você comeu hoje, você está na casa do Senhor, adorando a Ele, a provisão de Deus. Quanta gente, meu irmão querido, nós fizemos uma lista hoje, mais ou menos uns 10 irmãos estão com câncer, lá de Blumenau, nossos irmãos. Quantas crianças estão na UTI, quanta gente eu visitei esses dias no hospital, você não tem noção. Mas você está aqui nesta noite, feliz, alegre, glorifica a Deus, exalte a Deus, é provisão de Deus, é proteção de Deus. Mas ele disse: sem paz voltar para a casa dos meus pais, e assim aconteceu. Eu quero desejar para esta igreja aqui nesta noite essas 3 palavras, essas 4 palavras. Que nunca falte a presença de Deus na vossa vida. Que nunca falte a provisão de Deus na vossa vida. Que nunca falte a proteção de Deus na vossa vida. Que nunca falte a paz de Cristo nas vossas vidas. Lá com seus 91 anos, agora ele retorna para casa. E ele vai lá no Vale de Jaboque, ele luta com o próprio Deus, e ele disse assim: não te deixarei, olha aqui ó, não te deixarei perseverante. Jacó foi perseverante, não te deixarei se não me abençoares. Ele lutou a noite toda, não te deixarei se não me abençoares. Meus irmãos, lá pela madrugada, o Senhor quis ir embora: não te deixarei, não. Porque o meu irmão vem ali e ele vai me matar, não vou te deixar. Aí o Senhor diz assim, ó: qual é o teu nome? Porque lá atrás ele disse que ele era Esaú, né? Agora ele disse: não, meu nome é Jacó. Jacó. É Jacob, quer dizer no grego, Jacob. Nunca foi enganador. A palavra Jacó não significa enganador. Guarda isso aqui. Eu já preguei muitas vezes: Jacó foi um malandro. Ele foi um malandrinho, sim, ele fez algumas coisas erradas, mas o significado de Jacó não significa enganador. A palavra Jacó não significa enganador, tá? Mas vamos lá. Jacó, com seus 91 anos, tem um real encontro com Deus. Aí então ele lutou com Deus,
Só que tem uma coisa. Aí Deus disse assim: o teu nome não será mais Jacó, mas a partir de hoje será, vamos lá, bem alto. O seu nome será, todos juntos, seu nome será Israel. Israel. Is quer dizer homem, Ra quer dizer luta, El quer dizer Deus. O homem que lutou com Deus e prevaleceu. Oh, nosso Deus é maravilhoso. E Ele está aqui nesta noite. Glórias a Jesus. Moisés orou a Deus, levantando suas mãos. Aleluia. Quando ele levantava as mãos, a guerra foi vencida. Quando ele baixava as mãos, o inimigo vencia. Irmão, continua levantando as mãos aos céus, que você vai ver, Deus vai te dar vitória nessa caminhada. Vamos lá. Porém, Ezequias orou a Deus com lágrimas, buscando pela sua saúde. Vocês conhecem muito bem essa história. E Deus ouviu a oração de Ezequias. Mas Ezequias também entrou numa guerra. Lá veio Senaqueribe, o rei da Síria, não é Síria, da Assíria, com 180 mil homens, soldados. Irmão, dá uma olhada aqui. Tinha mais soldados com o rei do que todo Israel junto. Eles vêm com essa fúria e dizem assim: nem teu Deus pode contra nós. Ele desafiou não só Ezequias, mas desafiou Deus. E naquela noite, Deus, dá uma olhada aqui, irmãos. Ele foi buscar a Deus em oração com Isaías. Ele colocou todos em oração, todos em jejum. Qual não foi a resposta? Deus enviou um anjo só, e naquela noite foram mortos os 180 mil soldados de Senaqueribe. Senaqueribe puxou o carro e se fugiu. Chegou lá, não sei, ali naquele lugar onde que eles adoravam os seus deuses. Lá estavam esperando os seus 2 filhos. Quando ele entrou lá dentro, os seus 2 filhos mataram ele. Meu irmão, minha irmã, pode vir o que vier. Se você está orando, buscando a Deus, creia que Deus vai lutar a tua guerra. Eu estou sentindo isso aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Ele orou a Deus para Deus abrir os olhos do moço, e aconteceu. Ele orou a Deus para que Deus fechasse os céus, e assim aconteceu. Depois orou de novo, os céus se abriram. Jó orou pelos seus filhos e também orou pelos seus amigos, e Deus deu vitória. Ana orou a Deus pedindo filho, e Deus deu filho. Neemias orou a Deus, e Deus ouviu a oração de Neemias. Aleluia. Jabes orou a Deus, e Deus respondeu a sua oração. Daniel orou a Deus abrindo as janelas. Orou quando ele era jovem, orou quando ele tinha meia idade, orou quando ele tinha cabelos brancos, e Deus ouviu a oração de Daniel. Mas irmão, qual é o segredo da oração de Daniel? Aleluia. A oração de Daniel, capítulo 1, Daniel orando a Deus. Capítulo 2, Daniel orando a Deus. Capítulo 3, é Daniel orando a Deus. Capítulo 4, Daniel orando a Deus. Capítulo 5, Daniel e Deus. Daniel e Deus, até no capítulo 5. Agora acabou. Agora capítulo 6, é Deus com Daniel. É Deus com Daniel. É Deus com Daniel. É Deus com Daniel. Você quer ver, aleluia, vitória, maravilha na tua vida? Vamos olhar por como Daniel fez. Aleluia. Ele foi um homem de oração. Ele foi um homem de ação. Deus usou ele grandemente. Aleluia. Você quer ver os milagres acontecendo? Olha só como Deus guardou Daniel. Deus usou ele quando ele era jovem. Deus usou ele quando ele tinha meia idade. Deus usou ele quando ele está velho. Você quer que Deus te use? O segredo é a oração. O segredo é a palavra. Oração é a palavra. Mas vamos lá. O que dizer de Jesus, né? Eu já estou quase chegando no final. Desculpa, eu já estou passando alguns minutinhos. Vamos falar de Jesus. Jesus orou para escolher 12 discípulos. Uau! Jesus orou pelas multidões. Uau! Jesus orou por Pedro. Uau! Se eu não tivesse orado por ti, o inimigo queria realmente te destruir. Jesus orou. Aí teve um discípulo que disse: Jesus, por favor, ensina-nos a orar. Aleluia. Oh, Senhor, ensina-nos a orar. João Batista, dá uma olhada aqui. Ensina-nos a orar. Você nunca vai ver na Bíblia, você nunca vai encontrar na Bíblia Jesus ensinando alguém a cantar, alguém pregar. Agora, Jesus ensinou o que eu falei antes, as 2 orações.
Jesus nos ensina a orar. Meus irmãos, Jesus orou, olha aqui, ó, no deserto. Jesus orou no jardim do Getsemane. Jesus orou na cruz do Calvário. Jesus orava noites inteiras. E Jesus continua orando por nós. Você sabia disso? Ele intercede por nós. Numa certa feita, Jesus orou a noite toda. De repente, quando ele chega na oração, se aproxima Jairo. Você se lembra do Jairo, né? É o seguinte, a minha filha está bem doente, né? Em outras palavras, está bem mal. Jesus, por favor, vai lá na minha casa. Tá bom, Jesus foi, né? Parece que eu vejo, né? Jesus indo com a comitiva. Daqui a pouco vem aqueles homens, né? Jesus, Jairo, não incomoda mais Jesus, a tua filha já morreu. Esses plantonistas de meia boca, né? Os plantonistas do mal, né? Eles vêm e não adianta mais incomodar teu mestre Jesus. Esquece, a tua filha já morreu, já foi, já era. Aí Jesus entra em ação e diz assim: Jairo, crê somente. Aleluia. Glória. Jairo, crê somente. Aleluia. Aí Jesus se aproxima onde estava a menina, quer dizer, é um outro assunto. Jesus se aproxima e vai direto no assunto. Primeiro ele fez uma limpa lá, tirou toda a encredalhada e diz assim, chega direto para a menina, parece que eu vejo. A menina lá, morta, né? Aí ele chega assim, Talita, né? Talita comigo. Eu sempre achava que era nome, né? Não, irmãos, Talita é um manto, não é nome. Guarda isso aqui, irmãos, do ciclo de oração. Talita é um manto, é um manto. Esse manto estava cheio de furo, de milhares de furos. Jesus orou a noite toda, orando por mim, por nós. A noite toda Jesus estava orando por alguma coisa. E agora ele chega ali e estava a menina morta. Talita, não é Talita, é Talita. Ele chega e diz assim, cumi, quer dizer morte. Então ele chega para a menina e pega a menina e diz assim, é o seguinte, Satanás, eu orei a noite toda, agora espírito da morte, sai! Ele pega a menina e levanta a menina e entrega para os pais. Irmão, quando o crente olha, sai da frente capeta, sai da frente Satanás. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Talita quer dizer morte, né? Comigo quer dizer morte. Amados irmãos, os profetas oraram, os sacerdotes oraram, os pais da fé oraram, os reformadores oraram, os grandes avivalistas oraram, os discípulos oraram, Paulo orou. Quando Spurgeon, lá atrás, aquele grande pregador, pregava, milhares de pessoas na Inglaterra aceitavam Jesus. Então perguntaram para ele, por que estão aceitando Jesus? Por que tanta gente está vindo para Jesus? Ele disse, nós temos uma usina de poder. Uma usina de poder significa o seguinte, tem muitos irmãos e irmãs orando dia e noite para que o grande avivamento acontecesse. Então o que dizer de George Miller? Ele orava a Deus e milhares de crianças eram sustentadas e nunca pediu um centavo para o governo, ninguém. O grande segredo das suas orações é essa. Eu queria de tudo que eu falasse aqui nessa noite, guarde essas 4 coisas. Se você quer que a oração funcione, guarde essas 4 coisas. Primeiro, plena dependência do nome de Jesus. Se não for em nome de Jesus, a coisa não anda. Plena dependência do nome de Jesus. 2, total separação do pecado. Fuja do pecado. 3, fé na palavra de Deus. Você tem que orar usando a palavra de Deus. Fé na palavra de Deus. 4, pedir segundo a vontade de Deus. Tudo tem que ser feito segundo a vontade de Deus. 5, aliás, são 5 coisas. A quinta é perseverar na oração. Em 5 minutos eu quero terminar. Meus irmãos, há uns anos atrás, a minha mãe foi cometida num AVC. Tenho muita experiência de oração. Se eu falo de oração, eu tenho experiência de oração. Aleluia. Glória a Jesus. Ela mora, nós somos natural de Benedito Novo. Alguém conhece Benedito aqui? Sabe? E eu já estou morando aqui em Blumenau desde 79. Já faz um tempinho.
A minha mãe tinha 77, 78 anos. Ela foi comigo. E a minha irmã era enfermeira, chefe lá do Hospital Santa Catarina. Ela era responsável da UTI. Ela que comandava lá a turma, todos os médicos, enfim. Aí o que aconteceu? Mas ela não estava mais ali, tá? O que aconteceu? Ela disse assim, vai lá buscar mãe. Se ficar lá, já era. Se buscar, ela pode partir. Então vamos fazer a nossa parte. Chegamos lá no hospital. Eu vou dar uma olhada aqui. Chegamos lá no hospital. Não tinha lugar nenhum, só na maternidade. Olha o que Deus faz. Foi lá na maternidade. Lá tinha um lugar vago, 2 camas. A minha mãe num lugar e tinha uma outra cama lá. Tinha uma jovem de 22, 23 anos. Minha mãe tinha toda essa parte aqui, já tinha ido embora. Aí os médicos disseram assim, ó, 99,9% não temos oxigênio na cabeça. Não adianta nós colocar o standard aqui, ó. Não tem mais jeito. Esquece. Fiquei uma noite toda orando. Fiquei o dia todo ali com a mamãe. E vendo aquela cena daquela jovem. Ela tinha feito um transplante de fígado. Ela vomitava a noite inteira, só água. Vocês imaginam a cena, olhando para a mãe partindo, olhando para outra menina ali, ela estava fazendo AB, mas enfim, não tinha mais chance, ali o fígado estava sendo rejeitado pelo corpo. De repente, lá pelas tantas da madrugada, pastores, Deus me deu graça, cheguei lá naquela mãe e disse, escuta, você quer que eu ore por ela? Ela disse, eu queria que eu orasse sim. Oremos por aquela jovem. A noite toda, ela não vomitou mais. Deu uma ânsia só, acabou. Na madrugada, lá pelas 5 horas, pegaram a mamãe e levaram ela para fazer o procedimento. Mas os médicos não queriam fazer. Irmão, imagina duas noites e um dia nós orando, minha irmã também, nós clamando e nada, não adianta, não tem jeito. Olha aqui, eu estou falando da oração da perseverança. Glória a Deus. E naquela madrugada, então, de tanto nós insistir, pegaram a mamãe e fizeram. Aí minha irmã disse, tu vai para casa, 2 coisas vão acontecer. Ou ela vai para o cemitério, ou ela vai ficar no UTI. Meus irmãos, ninguém ligou à tarde, alguém ligou, claro. Alguém ligou porque tinha comprado um carro novo, estava pronto para pegar. Esquece, depois a gente pega, mais tarde. Meus irmãos, eu cheguei ali no hospital à tarde. Eu disse, o que está acontecendo? O que aconteceu? Ninguém ligou, minha irmã, o que foi? Olha, é o seguinte, a mãe está aqui no quarto, não foi no UTI, ela está aqui no quarto, e a menina foi feito todos os procedimentos, ela não tem mais nada, ela está aceitando Jesus, e essa menina falou para os meus parentes, esse senhor Reginaldo orou por mim, e Deus mudou a minha vida. Aleluia. Resumo dessa história, a minha mãe foi para casa, no outro dia, e aquela jovem foi para casa, para Joinville também, sã e salva. A minha mãe, depois disso, viveu mais 12 anos. Ela faleceu esses dias quase com 90 anos. Meu irmão, minha irmã, este Jesus está aqui nesta noite. Persevera na oração. Não desista. Aleluia. A igreja se coloca em pé. Posso?